Você está ali, sentado na beira da cama, olhando para a porta do quarto do seu filho. É de madrugada e ele ainda não chegou em casa. Você sabe onde ele está, sabe o que está fazendo. O álcool, as drogas, a mentira, tudo isso se tornou parte da rotina dele. E você? Você sente como se o seu coração estivesse sendo despedaçado dia após dia. Quantas noites você já passou assim, em vigília, rogando a Deus que seu filho volte para casa são e salvo? Essa dor que você sente, essa angústia que aperta o peito e não te deixa dormir, não é apenas sua. É a dor de milhões de pais ao redor do mundo que veem seus filhos se perdendo nos caminhos tortuosos dos vícios. É uma dor que vai além do físico, que atinge a alma e faz você questionar: onde foi que eu errei? O que mais posso fazer? Você já tentou conversas, promessas, ameaças, chantagens emocionais. Nada parece funcionar. Ele continua afundando cada vez mais. Mas hoje, você vai descobrir que existe uma força maior do que qualquer vício, um poder espiritual que Santa Teresa de Jesus conhecia profundamente. Ela, que foi doutora da Igreja e mestra da oração, ensinou que a oração é a arma com que se pode vencer tudo. Você não está sozinho nesta batalha. Existe um caminho de vitória que passa pela fé, pela perseverança e pela confiança absoluta na misericórdia de Deus. Você está pronto para descobrir essas armas espirituais? Respire fundo, seque essas lágrimas, porque o que você vai aprender nos próximos minutos pode transformar completamente a situação do seu filho. Santa Teresa viveu numa época de grandes turbulências espirituais e conhecia profundamente as batalhas da alma humana. E ela deixou para nós, pais que lutamos por nossos filhos, um tesouro de sabedoria que pode libertar qualquer alma das correntes dos vícios. Você tem coragem de lutar espiritualmente pelo seu filho? Você já se perguntou por que suas orações parecem não ser ouvidas? Por que você clama, implora, suplica a Deus pela libertação do seu filho, mas os dias passam e nada muda? Talvez você até tenha começado a duvidar se Deus realmente escuta os seus pedidos. Esta é uma luta que muitos pais enfrentam quando se sentem impotentes diante dos vícios dos filhos. Mas Santa Teresa tinha uma compreensão profunda sobre isso que vai transformar a sua forma de orar. A santa ensinava que a verdadeira oração não é um grito desesperado lançado ao céu, mas uma conversa íntima e perseverante com Deus. Ela dizia: a oração não consiste em pensar muito, mas em amar muito. Quando você ora pelo seu filho, não é apenas sobre repetir palavras ou fazer pedidos, é sobre estabelecer um relacionamento profundo com Deus, onde seu coração de pai ou mãe se une ao coração misericordioso do Pai Celestial. Você tem orado assim, com amor, ou apenas com desespero? Jesus nos diz claramente: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Mas Santa Teresa acrescentava algo fundamental: a perseverança na oração. Ela sabia que algumas graças de Deus demoram a se manifestar, não porque Ele não nos escuta, mas porque Ele está preparando algo muito maior do que podemos imaginar. Cada rosário que você reza pelo seu filho, cada missa que oferece por ele, cada momento que você passa de joelhos intercedendo por sua alma, tudo isso está sendo acumulado diante de Deus como um tesouro espiritual. A diferença entre uma oração poderosa e uma oração fraca não está na quantidade de palavras, mas na qualidade da confiança. Santa Teresa experimentou momentos de aridez espiritual, períodos em que sentia que Deus estava distante. Mas ela nunca desistiu. E o resultado? Ela se tornou uma das maiores místicas da história da Igreja. Da mesma forma, você precisa perseverar na oração pelo seu filho, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque nas dimensões espirituais, muito está se movendo quando você ora com fé verdadeira. Você sabia que existe algo mais poderoso do que apenas pedir a Deus pela libertação do seu filho? Existe uma forma de oração que Santa Teresa praticava e que pode acelerar tremendamente a resposta de Deus aos seus clamores. Estou falando dos sacrifícios pessoais oferecidos como intercessão. Quando você renuncia voluntariamente a algo que gosta, quando oferece a Deus os seus pequenos sofrimentos cotidianos em favor do seu filho, você está praticando uma das formas mais elevadas de amor cristão. Talvez você esteja pensando:
Mas que diferença pode fazer eu deixar de tomar aquele café da tarde ou pular aquela sobremesa? A diferença é espiritual, é mística, é poderosa. Santa Teresa ensinava que quando oferecemos pequenos sacrifícios a Deus, estamos demonstrando que nosso amor pelo próximo é maior do que nosso amor próprio. E essa demonstração de amor genuíno toca o coração de Deus de uma forma especial. Cada pequena renúncia sua se torna uma oração silenciosa, um grito mudo que ecoa nos céus. Pense nisso. Se você está disposto a sacrificar sua própria vida pelo seu filho, por que não sacrificar pequenas coisas do seu cotidiano como oferenda espiritual? Pode ser jejuar uma refeição por semana, abrir mão de um programa de televisão favorito, deixar de comprar algo que queria muito, ou ainda ofertar a Deus as dores físicas que sente, aquela dor de cabeça, aquele cansaço do trabalho, aquela preocupação constante. Tudo isso pode ser transformado em moeda espiritual para a libertação do seu filho. Santa Teresa dizia que os sacrifícios feitos por amor têm um poder infinito diante de Deus. Ela própria praticava pequenas penitências e renúncias como forma de interceder pelas almas. E você, está disposto a entrar nesse nível mais profundo de luta espiritual? Porque quando você combina oração perseverante com sacrifícios amorosos, você está construindo uma força espiritual que pode quebrar qualquer cadeia de vício que prende seu filho. Se você acredita no poder da intercessão por sacrifício, escreva nos comentários: eu ofereço meus sacrifícios pela libertação do meu filho. E se inscreva no canal para receber mais ensinamentos espirituais que podem transformar sua família. Você já percebeu que a luta contra os vícios não é apenas uma questão psicológica ou de força de vontade? Existe uma dimensão espiritual nessa batalha que muitos pais não compreendem. O inimigo das almas se aproveita da fraqueza humana para criar dependências que escravizam a pessoa. Por isso, a Igreja Católica nos oferece armas espirituais específicas para essa guerra: os sacramentais. Santa Teresa conhecia profundamente esse poder e viveu cercada desses sinais sagrados que aproximam a graça de Deus. Os sacramentais não são amuletos ou objetos mágicos. Eles são sinais visíveis da presença e proteção de Deus, abençoados pela Igreja para nos ajudar na vida espiritual. Quando você coloca um crucifixo no quarto do seu filho, quando borrifa água benta em sua cama, quando esconde uma medalha de São Bento em seus pertences, você está criando um ambiente espiritualmente protegido. É como se você estivesse cercando seu filho com uma muralha de oração e bênçãos divinas. Santa Teresa tinha um amor especial pela cruz e aconselhava suas religiosas a nunca se separarem deste símbolo da salvação. Ela sabia que a presença física de objetos sagrados tem o poder de afastar as trevas e fortalecer a alma na tentação. Quantas vezes você já entrou no quarto do seu filho e sentiu uma atmosfera pesada, uma energia negativa? Os sacramentais têm o poder de transformar esse ambiente, trazendo paz e proteção divina para onde seu filho dorme, estuda e passa seu tempo. O Concílio Vaticano II nos ensina que os sacramentais dispõem os homens para receber o efeito principal dos sacramentos e santificam as diversas circunstâncias da vida. Isso significa que quando você usa esses meios com fé verdadeira, você está literalmente vestindo seu filho com uma armadura espiritual. Você tem fé suficiente para usar essas armas que Deus colocou à sua disposição? Ou você vai continuar tentando vencer uma batalha espiritual apenas com forças humanas? Existe uma história que Santa Teresa costumava contar sobre o poder extraordinário da água benta. Ela dizia que não há nada que mais afugente os demônios do que este sacramental abençoado pela Igreja. Talvez você nunca tenha pensado na água benta como uma arma espiritual, mas para a grande mística do Carmelo, ela era uma das principais defesas contra as investidas do maligno. Você tem água benta em sua casa? Você a usa regularmente para abençoar seu filho e os ambientes onde ele vive? A água benta não é apenas um símbolo, ela carrega a bênção e o poder de Cristo ressuscitado. Quando você faz o sinal da cruz com água benta na testa do seu filho enquanto ele dorme, quando você borrifa alguns pingos em sua roupa ou em seu quarto, você está invocando a proteção divina sobre ele. É uma oração silenciosa, uma súplica muda que ecoa no céu. Santa Teresa recomendava o uso frequente da água benta porque ela havia experimentado pessoalmente seus efeitos poderosos contra as tentações e perturbações espirituais.
Além da água benta, existe outro sacramental de poder extraordinário, a medalha de São Bento. Este santo monge do século VI dedicou sua vida à luta contra as forças do mal e desenvolveu uma oração de exorcismo que foi gravada nesta medalha especial. Os pais que colocam esta medalha escondida entre os pertences dos filhos viciados relatam experiências impressionantes de libertação e transformação. Você conhece o poder desta medalha sagrada? Mas atenção! Os sacramentais só funcionam quando são usados com fé verdadeira e dentro de uma vida de oração. Não são objetos mágicos que resolvem tudo automaticamente. Eles são instrumentos da graça de Deus que potencializam suas orações e sacrifícios. Santa Teresa sempre enfatizava que a verdadeira força espiritual vem da união com Deus através da oração e dos sacramentos. Os sacramentais são apoios preciosos nessa jornada, mas nunca substitutos para uma vida espiritual autêntica. Você está disposto a combinar esses poderosos meios de graça com sua oração perseverante? Nada te turbe, nada te espante, tudo se passa, Deus não se muda. A paciência tudo alcança. Essas palavras imortais de Santa Teresa de Jesus ecoam através dos séculos e chegam até você, pai ou mãe, que luta pela libertação de um filho viciado. Mas você sabe o que significa verdadeiramente ter paciência diante de uma situação que parece não ter solução? A paciência de que Santa Teresa fala não é passividade nem conformismo. É uma força ativa, alimentada pela esperança e sustentada pela fé inabalável de que Deus tem a última palavra sobre a vida do seu filho. Quantas vezes você já se sentiu tentado a desistir? Quantas noites você ficou acordado pensando: não aguento mais ver meu filho se destruindo? Essa é a hora em que você mais precisa da sabedoria de Santa Teresa. Ela sabia que as maiores vitórias espirituais exigem tempo e perseverança. Os vícios se instalaram na vida do seu filho ao longo de meses ou anos. A libertação também pode levar tempo. Mas cada dia que você persevera na oração e no amor, é um dia a mais que você resiste ao desânimo e mantém acesa a chama da esperança. A paciência verdadeira não significa que você vai aceitar passivamente os comportamentos destrutivos do seu filho. Significa que você vai continuar amando, corrigindo quando necessário, estabelecendo limites saudáveis, mas sempre a partir de um coração que não perdeu a esperança. Santa Teresa ensinava que a paciência é uma das virtudes mais difíceis de praticar, mas também uma das mais poderosas. Quando você permanece paciente diante da rebeldia e das recaídas do seu filho, você está demonstrando um amor que reflete o próprio amor de Deus. Deus tem paciência infinita com cada um de nós. Quantas vezes Ele poderia ter desistido de você? Quantas vezes você falhou, pecou, se rebelou contra a sua vontade? E ainda assim, Ele nunca desistiu. Da mesma forma, você precisa ter essa paciência amorosa com seu filho. Não uma paciência cansada e resignada, mas uma paciência cheia de vida, que continua acreditando, orando, amando e esperando. Porque quando sua paciência se unir à paciência infinita de Deus, não haverá vício no mundo capaz de resistir a essa força conjugada de amor. Você conhece a história mais bonita de perseverança materna da história da Igreja? É a história de Santa Mônica e seu filho Agostinho. Durante anos e anos, ela chorou, orou e sofreu vendo seu filho brilhante se perdendo nos prazeres mundanos, nas doutrinas falsas e numa vida dissoluta. Agostinho era viciado em prazeres carnais, vivia em concubinato, seguia heresias e parecia ter fechado o coração completamente para Deus. Santa Mônica parecia estar vivendo o mesmo pesadelo que você vive hoje com seu filho. As lágrimas de Santa Mônica regaram a terra durante décadas. Ela jejuava, orava, ia às igrejas implorar pelos sacerdotes que intercedessem por seu filho rebelde. Muitas vezes ela se sentia desanimada. Pensava que Deus não escutava suas súplicas. Um sacerdote chegou a lhe dizer: é impossível que pereça o filho de tantas lágrimas. Mas os anos passavam e Agostinho continuava afastado de Deus, vivendo uma vida que partia o coração de sua mãe.
Você já se sentiu assim, como se suas orações não estivessem fazendo diferença? Mas Deus estava trabalhando silenciosamente no coração de Agostinho. Cada lágrima de sua mãe, cada oração oferecida por ele, cada sacrifício feito em seu favor, estava preparando o terreno para uma conversão extraordinária. E quando finalmente chegou o momento certo, a transformação foi completa e radical. Agostinho não apenas se converteu, mas se tornou um dos maiores santos e doutores da Igreja, influenciando o cristianismo até os dias de hoje. O que parecia ser uma causa perdida se tornou uma das maiores vitórias da graça de Deus. Agora responda com sinceridade. Se Santa Mônica tivesse desistido de orar por Agostinho no 20º ano de orações sem resposta aparente, se ela tivesse parado de chorar por ele no 30º ano de rebeldia, onde estaria hoje um dos maiores gênios da humanidade? A perseverança de uma mãe mudou não apenas a vida de um filho, mas o curso da história da Igreja. O mesmo pode acontecer com seu filho. Você não sabe se ele será o próximo santo da família, se será um grande evangelizador, se será um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Continue orando, continue lutando, continue acreditando. Existe um momento na vida de todo pai ou mãe de um filho viciado em que o desespero bate à porta do coração. É aquele instante em que você olha para a situação e pensa: não há mais jeito, meu filho está perdido para sempre. Talvez seja depois de mais uma recaída, depois de mais uma promessa quebrada, depois de mais uma mentira descoberta. Neste momento, você se sente como se estivesse diante de um abismo sem fundo, e a tentação é se deixar cair no desânimo total. Mas é exatamente neste momento que Santa Teresa sussurra ao seu ouvido: quem tem a Deus, nada lhe falta. O desespero é uma das armas mais poderosas que o inimigo usa contra os pais que lutam por filhos viciados. Ele quer que você acredite que a situação é impossível, que não há mais esperança, que Deus desistiu do seu filho. Mas Santa Teresa, que passou por suas próprias tempestades espirituais, ensina algo revolucionário. A esperança cristã não depende das circunstâncias externas. Ela se baseia na natureza imutável de Deus, no seu amor infinito e na sua misericórdia que se renova a cada manhã. Quando você se sente dominado pelo desespero, pare e lembre-se de quem é o Deus em quem você confia. Ele é o mesmo que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no sepulcro. Ele é o mesmo que transformou Saulo, o perseguidor, em Paulo, o apóstolo. Ele é o mesmo que converteu ladrões na cruz, que perdoou adúlteras, que restaurou viciados e pecadores ao longo de toda a história. Por acaso o braço de Deus se encurtou? Por acaso seu poder diminuiu? Ou será que o vício do seu filho é maior do que a graça divina? Santa Teresa experimentou momentos de grande tribulação, períodos em que se sentiu abandonada por Deus. Mas ela aprendeu a distinguir entre sentimentos e verdade espiritual. Seus sentimentos podiam oscilar, mas sua fé permanecia firme na rocha que é Cristo. Da mesma forma, você precisa aprender a não se deixar levar pelas ondas emocionais do desespero. Quando o desânimo vier, e ele virá, lembre-se das palavras da santa: só Deus basta. Porque quando você tem a Deus, você tem tudo o que precisa para vencer qualquer batalha, inclusive a batalha pela alma do seu filho. Você sabia que neste exato momento existe uma multidão de santos no céu intercedendo pelo seu filho? Que a Virgem Maria, nossa Mãe Celestial, conhece sua dor de mãe ou pai e está apresentando suas súplicas diante do trono de Deus. Santa Teresa de Jesus tinha uma devoção profunda à comunhão dos santos e sabia que não estamos sozinhos nesta batalha espiritual. Toda a corte celestial está ao nosso lado quando lutamos pela salvação das almas, especialmente quando se trata de nossos próprios filhos. A Virgem Maria, que viu seu próprio filho ser torturado e morrer na cruz, compreende perfeitamente sua angústia. Ela é a mãe de todas as mães aflitas, o consolo de todos os pais que sofrem. Quando você se dirige a ela através do rosário, quando você coloca seu filho aos pés da cruz junto com Jesus, você está fazendo o que milhões de pais fizeram ao longo da história da Igreja. E Maria, que nunca deixou um pedido sem resposta, está trabalhando silenciosamente no coração do seu filho, preparando-o para a conversão. Santa Teresa tinha uma devoção especial a São José, o pai adotivo de Jesus, e o considerava um intercessor poderosíssimo para as causas difíceis. Quantos pais já recorreram a São José, pedindo que ele, como pai que foi, interceda por seus filhos em dificuldade?
Existe também Santa Mônica, a patrona das mães que sofrem por filhos rebeldes. Santo Agostinho, que foi ele próprio um jovem perdido nos vícios antes de se converter. São Dismas, o bom ladrão, que se converteu no último momento de sua vida. Todos eles conhecem a misericórdia transformadora de Deus. Mas a intercessão não vem apenas dos santos. Toda vez que você participa da Santa Missa, toda a igreja militante, padecente e triunfante se une em oração. Toda vez que você recebe a Sagrada Comunhão e oferece Jesus que está em você pelo seu Filho, você está mobilizando todo o céu em favor dele. Santa Teresa ensinava que somos membros de um corpo místico, e quando um membro sofre, todo o corpo sofre junto e se mobiliza para a cura. Você não está sozinho nesta luta. Você tem a seu lado a força de toda a Igreja, viva e morta, terrestre e celestial. Com uma força assim ao seu lado, como pode um vício resistir? Chegamos ao final desta jornada espiritual e eu quero que você compreenda algo fundamental. Nenhum vício é mais forte do que a graça de Deus. Nenhuma dependência é mais poderosa do que a misericórdia divina. Nenhuma corrente é mais resistente do que o amor redentor de Jesus Cristo. Santa Teresa de Jesus sabia disso com cada fibra do seu ser, e por isso ela nunca desanimava diante das dificuldades. Ela sabia que Deus sempre tem a última palavra, sempre reserva o melhor para o final, sempre transforma as situações mais desesperadoras em testemunhos gloriosos de sua graça. Olhe para a sua vida por um momento. Quantas vezes você mesmo já foi libertado de algum hábito ruim, de algum pecado, de alguma dependência emocional? Quantas vezes a graça de Deus já operou transformações em você que pareciam impossíveis? Se Deus fez isso por você, por que não faria pelo seu filho? Ele ama seu filho ainda mais do que você o ama. Ele deseja a salvação dele ainda mais intensamente do que você deseja. E ele tem poder suficiente para quebrar qualquer cadeia que o prende. O que você aprendeu hoje não é apenas teoria espiritual. São armas de guerra que Santa Teresa testou e aprovou em sua própria vida. A oração perseverante, os sacrifícios oferecidos com amor, a proteção dos sacramentais, a paciência que nunca desiste, a esperança que vence o desespero, a intercessão dos santos. Tudo isso funciona quando aplicado com fé verdadeira. Você tem em suas mãos um arsenal espiritual capaz de libertar seu filho da escravidão dos vícios e transformá-lo em um instrumento de Deus. Mas lembre-se, a vitória pode não vir da forma como você espera, nem no tempo que você gostaria. Deus tem seus próprios métodos e sua própria agenda. Sua missão é ser fiel na oração, constante no amor, perseverante na esperança. O resultado final está nas mãos daquele que nunca falha, nunca se atrasa e nunca desiste. Como disse Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante. Tudo se passa. Deus não se muda. Seu filho pode estar perdido hoje, mas amanhã pode estar nos braços da misericórdia divina. Continue lutando, continue orando, continue acreditando, porque com Deus todas as coisas são possíveis e Ele especializa-se em fazer